Oi, tudo bem? Então, hoje temos palestras. Qual seria o tema? Família. Temos duas palestrantes. A primeira é a Lárame e depois, em seguida, vem a mãe do Davi, que é a Tatiana. Vamos assistir. Olá, eu sou surda. Me chamo Lárame e meu sinal é este. Estou aqui para quê? Para falar sobre a temática casa-trabalho. Vou resumir um pouco da minha história. Minha família é composta por mim, meu marido e minha filha. Moramos num prédio, pagamos nossas contas normalmente. Antes da pandemia, nossa rotina era: minha filha ficava junto com a vovó, meu marido saía para trabalhar. E eu também. Todos os dias era assim que fazíamos. E com isso comecei a me questionar quanto ao meu distanciamento na criação da minha filha, na dificuldade das línguas, e com isso foram surgindo as preocupações. Com o pouco tempo que tínhamos com nossa filha, tentávamos inserir a Libras no contexto de uso dela. Apresentando sinais básicos como oi, água, comer, banho, mas ela sempre sorria para minha sinalização, mas não sinalizava. Com isso, veio o acontecimento do Covid-19. A empresa na qual eu trabalho entendeu e respeitou os funcionários e os pediu que ficassem home office. A partir dessa nova realidade, pude ampliar meu contato com minha filha e foi enriquecedor. Fiquei extremamente feliz com essa aproximação. Meu marido também ficou preocupado com essa condição de continuar tendo de ir trabalhar. E assim, eu acordava, trabalhava, dava de comer à minha filha. Eu avisei a empresa que precisava dessa flexibilidade e eu acabei combinando alguns horários de intervalos com o trabalho. Por exemplo, de manhã eu trabalho, à tarde eu tenho um intervalo e à noite volto a trabalhar. Essa flexibilidade se dá por causa do trabalho com minha filha, mais o trabalho com a empresa. Minha filha pode ficar me chamando. Por exemplo, eu acordo e pela manhã ela está dormindo e eu vou trabalhar rapidinho. Quando eu finalizo o trabalho, já deu tempo dela acordar e vou dar atenção a ela. Como brincar, conversar, mostrar programas televisivos. E com isso, nossa afinidade vai ampliando, tomando uma dimensão bem significativa para mim. No mês seguinte que iniciou a pandemia, meu marido conseguiu com que a empresa dele o liberasse a trabalhar em casa. A empresa do meu marido Breno só liberou seus funcionários após receberem uma multa por estarem mantendo as atividades normais em período de pandemia. Ótimo, afinal, o Covid é muito sério e perigoso. Algumas empresas insistiram em ficar abertas e o contágio aumentou. Isso é mal, melhor evitar. Então, meu marido se juntou a nós, os três compartilhando, brincando, trocando juntos ao mesmo tempo. Nós conseguimos dividir nosso tempo, trabalho, casa, e a todo tempo nos ajudamos com a tarefa de casa e de nossa filha. Percebemos que a Brenda ficou muito feliz por nos ter por perto dela. Foi visível o crescimento, a entrega da Brenda conosco. Emocionante, maravilhoso podermos brincar, conversar todos juntos. Eu ficava preocupada, pois minha filha tinha um contato majoritário com a língua oral portuguesa através da minha sogra. E com isso, a comunicação através da língua de sinais ficava em desvantagem, visto que os únicos que as usavam eram meu marido e eu. E minha sogra nos perguntava como um surdo vai ensinar, e eu falava: somos capazes sim de ensinar. Por sorte, o Covid veio a contribuir para reafirmar essa ideia de que somos sim capazes de ensinar. E agora ela reproduz os sinais água, banho, cocô. Ela conseguiu desenvolver esses conceitos, graças a Deus. Vou apresentar meu esposo. Oi, este é meu marido. Eu sou o Breno, meu sinal é esse.
Ela me disse que a temática perpassa os assuntos trabalho-casa, que são bem diferentes. É um pouco complicado, por quê? Porque nós dois trabalhamos, minha filha acaba ficando com a minha mãe, a avó dela. Levávamos ela para a avó. Uma preocupação que temos em comum como casal surdo é que nossa filha só acaba desenvolvendo a forma oral do português como língua, e a língua de sinais fica de lado. E com o acontecimento do Covid-19, podemos ensinar e trocar de forma assertiva com nossa filha quanto ao uso da língua de sinais. Ela evoluiu na língua de sinais, sinaliza sinais como mamãe, papai. Ela melhorou, certo? Sim. Apresentamos sinais como água, comida e outros. O que acontecia antes quando trabalhávamos? Não existia Covid. Eu ensinava o sinal de comer, ela conseguia reproduzir e eu ficava feliz com isso. Ela ia para a vovó, estimulava-se a oralização e na hora do almoço ela reproduzia o sinal de comer. Mas havia um desencontro de informações. É verdade, ficava confuso para Brenda. Minha mãe não dava crédito para os sinais que minha filha expressava. Esse momento de pandemia contribuiu para que reforçássemos essa troca com a Libras e com isso a Brenda voltou a sinalizar, graças a Deus. Sinais como água, sujo. Por isso, o melhor é estarmos em casa para estimular esse aprendizado. Ela pode ir para a vovó para ter esse contato com o português falado, pois ela é ouvinte. Entenderam? Agora eu vou mostrar para vocês minha filha. Ela está brincando no celular, no YouTube. Dê um oi pro pessoal. Ela é ouvinte, Coda. O nome dela é Brenda e o sinal é esse. Oi, desculpe-me, mas precisei cortar o vídeo, pois minha filha queria mamar para dormir. Uma coisa que esquecemos de falar, o Breno vai comentar. Então, uma coisa que esquecemos foi de fazer menção a respeito do termo não capaz. O surdo é capaz, sim. Antes da Lara me ter nossa filha, minha mãe e sogra dela expressavam uma preocupação quanto ao fato de sermos surdos e julgávamos-nos incapazes de cuidar de uma criança. Precisei me impor e dizer, eu sou capaz sim. Mesmo diante da minha fala, minha mãe insistiu em dizer para chamá-la para ajudar nas tarefas de cuidar da neném. Eu pedi para ela esperar e queria pedir uma licença de 5 dias no trabalho, pois é meu direito para ajudar nas tarefas com a Lara. Eu queria viver esse momento de alegria junto com minha família. Minha primeira filha, nossa casa, no quarto da nossa bebê, essa troca eu queria. Depois de dias de progresso, de aprendizado, chegamos ao 5º mês da nossa filha e a Lara, devido à cirurgia, não podia fazer muitos esforços. Como, por exemplo, ficar levantando com frequência. Então foi aí que nossa filha começou a ficar com minha mãe aos finais de semana. Minha mãe ia à nossa casa aos sábados e domingos. Ela nos ajudava nas tarefas e depois retornava à sua casa. Melhor escolha que fizemos foi ficar em nossa casa. Nossas famílias apareciam para visitação. E ouvíamos com frequência a surpresa deles quanto ao bem-estar de nossa filha. Recebíamos até nota 10 por Brenda estar saudável e por estarmos dando conta mesmo sendo surdos. Então, durante minha gestação, eu recebia muitas orientações no meu local de trabalho, de como amamentar, de como pegar minha filha nos braços. No momento em que minha filha nasceu, eu já sabia quais ações tomar. Minha mãe ficava extremamente preocupada por sermos surdos e nossa filha ouvinte. Eu a disse na época para ter calma e que faríamos uma adaptação dentro de casa, no quarto, e comecei a pensar em algumas estratégias. Como pôr alguns móveis juntos um no outro, fiz alguns ajustes e nunca aconteceu nada grave, graças a Deus. Somente em caso de doença chamamos elas. A presença constante delas é um incômodo, mas precisamos ter paciência, pois é normal essa dificuldade com a família.
Eles ficam preocupados por sermos surdos e não conseguirmos lidar com a situação de entender os cuidados de uma criança. Se esta morre, as falas são sempre essas de forma negativa para conosco. Eu gosto de pensar e seguir o caminho positivo, acreditando sempre que é possível. A prova disso é que a minha filha está bem de saúde e por agora ela estará completando 2 anos de vida saudável. Nossas famílias não têm o que falar, então cada um de nossos familiares hoje nos parabeniza, ficam admirados com a nossa capacidade. É necessário crer na minha capacidade, não pode desacreditar. Eles não depositam confiança em mim. A relação precisa ser de confiança e não de subordinação entre surdos e ouvintes. Essa relação de subordinação eu não aceito. Eu me posicionei firmemente para interpor esse tipo de comportamento conosco. O ato de cuidar é tão possível que apresentamos a vocês nossa filha. Eu fico feliz e tenho muito orgulho da minha filha e por Deus ter me dado essa família, entendeu? Então, você também pode no futuro ter um filho ou uma filha ouvinte. Vocês surdos conseguem educar, eu acredito nisso. Nós dois tivemos essa experiência de sucesso, vocês também podem conseguir. Então, obrigada por me assistirem. Obrigado por me assistirem. Valeu. Beijo, tchau. Então, meu nome é Tatiana, eu sou mãe da Davi. Vim falar um pouquinho a respeito de como tem sido esse trabalho da escola com os alunos de maneira virtual. A escola tem disponibilizado através do site as atividades escolares, as tarefas. O meu filho, o Davi, ele é deficiente auditivo e tem muita dificuldade de compreensão. Por isso, a princípio, eu fiquei com muito medo, muito preocupada, por não ter um professor ali presente, não ter a intérprete, né, para estar auxiliando. E eu fiquei com muito medo. Mas procurei seguir com ele a rotina escolar, para que ele não perdesse esse hábito de sentar, estudar. E eu pude obter um bom resultado, né? Pude ver que ele estava compreendendo o que estava sendo proposto, apesar da distância. A intérprete, né, ia me auxiliando, a forma, me orientando, a forma que eu deveria me proceder nesse momento. Ela ia interpretando as atividades, a escola me retornava, né, quando eu mandava as atividades pela intérprete, a intérprete passava para os professores e eles retornavam com a correção do trabalho, elogiando ele. Eu mostrava para ele, né, que estava sendo elogiado, que ele estava sendo observado naquele momento, né, as atividades realmente estavam sendo corrigidas naquele momento de distância, e através disso ele se esforçava mais, né, e me incentivava para que eu continuasse. E foi dessa forma, né, que a gente conseguiu com que essa rotina não fosse em vão, né, para que ele pudesse aí estar absorvendo o máximo possível do que estava sendo proposto, né? E dessa forma eu agradeço a todos, né, que realmente têm trabalhado em prol a esse ensino, por mais que seja à distância.